A história da moda, do underground à cultura pop e alta costura. A moda sempre foi um reflexo da sociedade, moldada por movimentos culturais, políticos e sociais ao longo dos séculos. Desde a ostentação da nobreza francesa até a apropriação de estéticas underground pelas grandes grifes, o universo fashion evoluiu como uma ferramenta de identidade, resistência e dominação de mercado. Já é investigado em um inquérito por... Nesta matéria, o Wake Baby Magazine traz uma análise completa sobre a história da moda, focando no impacto do movimento underground, da cultura pop e das polêmicas do mercado de luxo. It's Valentino, baby. Na internet, falando que não tem um boot original, aí vai segurando, ó. Aí, Lois, tamo junto, tá ligado, ó, vem pra rua, otário, vem pra rua, aqui pra você, Muito ó. antes do streetwear dominar as passarelas, a moda já era uma arma política e de status. Não te falei pra arranjar ternos melhores? Eu gastei $5.000. Por quantos ternos? 5. No século 17, Luís XIV da França, conhecido como Rei Sol, usava roupas luxuosas para demonstrar poder e reforçar a hierarquia social. Sua corte estabeleceu um padrão de vestimenta que diferenciava a nobreza do povo, marcando o nascimento da alta costura e das tendências como símbolo de status. 184.470. É barato, muito barato pra mim. Posso gastar dinheiro. A alta costura moderna nasceu na França, com Charles Frederick Worth sendo o primeiro estilista a assinar suas criações e definir tendências. Paris se tornou a capital da moda, com nomes como Coco Chanel e Christian Dior revolucionando a forma como as pessoas se vestiam. Esse período também marcou o surgimento dos primeiros desfiles de moda, que aos poucos tornaram-se eventos globais. Com a Revolução Industrial no século XIX, a moda passou por uma grande transformação. A produção têxtil em larga escala tornou possível a popularização de roupas antes restritas às elites. O conceito de prêt-à-porter surgiu, permitindo que peças sofisticadas fossem produzidas e distribuídas mais rapidamente. Esse foi o início da democratização da moda, mas ainda dentro dos padrões que favoreciam a classe dominante. Vocês também querem um status. Tu não quer status, é do ser humano. Lógico. Mas isso se expressa de maneira diferente. O status do francês vai ser pelo apartamento, vai ser a região que ele mora. Não vai ser pela bolsa ou pelo carro. Nem a roupa, né? E nem pela roupa. Mas o francês anda bem vestido, pô. Então, mas você não sabe a marca dele, porque ele não vai ter uma grife. Falar, não tá lá Louis Vuitton, não, gigante. Você sabe por quê? Porque isso na França é considerado brega. Eu não vi, mas quais influencers estavam usando roupas falsas? Você chegou a falar, né? Até amanhã falando aqui. Fala um dos é o mais Brasil famosos. todo, mais famoso. E pra vir numa linhagem da hora, pra poder passar uma caminhada direitinha pra vocês, vai mais ou menos uma timeline aí das fitas que aconteceu no mundo da moda até hoje, que é o que impacta, né? Que nos impacta até hoje. Pra que todos possam ver. Paleolítico, a era do instinto e da simbologia. Lá atrás, no Paleolítico, os seres humanos começaram a cobrir seus corpos com peles de animais e fibras vegetais. Num primeiro momento era pura função, aquecer, proteger e camuflar. Essas roupas passaram a ser adornadas com pinturas, penas, dentes e ossos, símbolos de caçadas bem-sucedidas ou rituais tribais. Aqui já nascia o embrião da moda, como linguagem não verbal. What are you wearing today? Just Dior. Okay, so you're right. Or Dior. Pants too? Prince Dior. Shoes? Dior. T-shirt? Lacoste. Egito Antigo, elegância solar e poder religioso. No Egito a moda era status divino. O linho leve, quase transparente, reinava nas margens do Nilo. Faraós usavam peças plissadas e joias com pedras preciosas, enquanto maquiagens e perucas faziam parte do dress code diário, inclusive pelos homens. A estética egípcia não só influenciou séculos de cultura visual, como ainda ecoa nas passarelas até hoje. Quem nunca viu uma campanha com vibe Cleópatra Fashion, não é mesmo? Grécia Antiga, drapês, equilíbrio e estética filosófica. A Grécia trouxe a simplicidade como sofisticação. Túnicas como o chiton e o rimation eram feitos com linho ou lã, com drapeados que exaltavam a simetria do corpo humano.
A moda era quase uma extensão da filosofia clássica, tudo buscava o equilíbrio. E olha só, os gregos já usavam acessórios como sandálias e coroas de louro, um proto-street style da antiguidade. Roma, status, hierarquia e luxo expansionista. Roma bebeu da fonte grega, mas elevou o rolê ao luxo imperial. A túnica romana era a base, mas a toga era o que separava os plebeus dos patrícios. Quanto maior e mais difícil de vestir, mais poder o cidadão demonstrava. Cores como púrpura eram exclusivas da elite, e os romanos já sacavam do impacto do visual como forma de dominação. Era a moda como performance política. Tem uma frase do Mike Tyson que eu gosto muito, o grande filósofo Mike Tyson, que é a seguinte: todo mundo tem um plano até levar um soco na cara. Baita frase. O termo la bella figura, como conhecemos hoje, é mais moderno, bem enraizado na cultura italiana contemporânea. Ele fala sobre aparência, postura e como você se apresenta para o mundo, quase como um código social. Já os soldados romanos, milênios antes do termo nascer, praticavam esse conceito na marra, sem nome para isso ainda, ou seja, eles não falavam na bela figura, mas viviam algo muito parecido. Na real, os generais e legionários romanos usavam uniformes e armaduras bem decoradas, tipo plumas, metais polidos, gravuras, que além da funcionalidade, serviam para intimidar o inimigo e mostrar status e disciplina. Era comunicação visual. Nós somos organizados, poderosos e estilosos. Você vai perder. A estética era parte da propaganda do Império Romano. Esculturas, moedas, murais, tudo mostrava guerreiros lindos, fortes e invencíveis. Então sim, moda e imagem sempre foram armas de poder. Os romanos sacaram isso logo cedo. Hoje a gente chama de la bella figura. Naquela época era só saber jogar com estilo. China antiga, sabedoria estética e códigos de poder. Na China as roupas carregavam um sistema de símbolos rigoroso. A seda foi uma invenção revolucionária e rapidamente se tornou o item de desejo global. Cada dinastia influenciava os cortes, as cores e os bordados. O dragão, por exemplo, só podia ser usado pelo imperador. O vestuário era tratado como uma extensão do cosmos e a moda como um instrumento de harmonia e ordem social. Índia, África e outros saberes estéticos. Enquanto o Ocidente focava em moldar o corpo, o Oriente e o Sul global usavam a moda para contar histórias. Na Índia, os saris traziam cores e padronagens com significados espirituais e familiares. Em diversas culturas africanas, como os Yorubás e os povos de Sahel, tecidos como o kente e o adire eram e ainda são carregados de ancestralidade, com técnicas de tingimento e bordado que seguem vivíssimas no design contemporâneo. A gente tem visto estampas com inspiração em arte africana também, coisas esquecidas, brincos, colares, etc, etc. E tudo isso faz parte do movimento afrofuturista ou pode fazer, assim como tudo na ficção científica, não dá nem pra definir o que é ou não ficção científica, né? Tipo, tem gente que discute se Frankenstein é ou não ficção científica. Anos 1920, a libertação feminina e o estilo flapper. Após a Primeira Guerra Mundial, as mulheres começaram a abandonar os espartilhos e adotar roupas mais práticas e confortáveis. O estilo flapper, popularizado por designers como Coco Chanel, trouxe vestidos de cintura baixa, franjas e cortes de cabelo curtos, representando a liberdade e independência feminina. Filmes mudos da época, como Metrópolis, de 1927, também influenciaram a moda, trazendo uma estética futurística que impactaria as tendências nas décadas seguintes. Mas você sabia que talvez ninguém vivo hoje tenha visto esse filme inteiro? Deixa eu explicar. Após a sua estreia em 1927, o filme foi reeditado para novas exibições e boa parte dele foi removida. O problema é que essas partes tiradas do filme foram perdidas, algumas para sempre. Atualmente, existem versões com mais de 2 horas e meia que tentaram recuperar a visão original de Fritz Lang, mas até mesmo essas versões reconhecem que talvez esse não seja o filme completo. Anos 1950 e o glamour pós-guerra. Após a Segunda Guerra Mundial, Christian Dior lançou o icônico New Look, com saias rodadas e cinturas marcadas, resgatando a feminilidade na moda. O cinema de Hollywood, com estrelas como Marilyn Monroe e Audrey Hepburn, ditava tendências que eram seguidas pelo mundo inteiro. Anos 1960 e 1970,
contracultura e revolução. A década de 60 foi marcada pela contracultura, o movimento hippie e a revolução. A moda refletiu isso com peças coloridas, psicodélicas e tecidos leves. Designers como Yves Saint Laurent começaram a romper barreiras de gênero, popularizando o smoking feminino. Os anos 70 consolidaram a influência da música na moda, com o glam rock de David Bowie e o movimento disco moldando estéticas extravagantes. Séries de TV como Os Embalos de Sábado à Noite de 1977 ajudaram a popularizar o estilo disco no mainstream. Punk, hip hop e o impacto do underground nos anos 80 e 90. Eu tenho a camisa perfeita pra esse cabelo. 5 pratas. Mas tá cheio de buraco. Não é um buraco. Isso é estilo. Os caras em Manhattan pagam uma nota por isso. Os anos 80 viram o surgimento do hip hop como força cultural e o streetwear começou a tomar forma. Marcas como Adidas, Puma e Nike foram adotadas pelos rappers do Bronx e se tornaram símbolos de status. O punk, por outro lado, representava o oposto, uma estética anárquica e D.I.E., liderada por ícones como Vivienne Westwood e Michael McLaren. Nos anos 90, o grunge trouxe um estilo desleixado e minimalista, que mais tarde seria apropriado pelo mainstream. Filmes como Clueless, de 1995, e séries como Friends ajudaram a popularizar looks icônicos da época. O futuro da moda, entre resistência e comercialização. Hoje o underground continua moldando o mainstream, marcas independentes estão crescendo e desafiando o monopólio das gigantes. Plataformas como TikTok e Instagram democratizam tendências, tornando a moda mais acessível. Mas a pergunta que fica é, até que ponto a alta moda seguirá roubando do underground sem retribuir? E será que o underground conseguirá manter a essência sem ser engolido pelo mercado? A moda é cíclica, mas a resistência sempre encontra novas formas de se reinventar. E, enquanto houver cultura de rua, haverá inovação. Wake Baby Magazine. Eu acho que o futuro da moda está na periferia. Porque aqui na periferia a gente está reinventando a moda. Né? Então, onde os bacanas lá tá falando upcycling, a gente já fazia isso muito antes. De garimpar um brechó, a minha mãe, as nossas mães faziam isso, né? Não serve em você? Então vai pro seu irmão.